Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos aqui para mais uma escola bíblica dominical e os nossos corações se enchem de alegria na oportunidade de podermos aprender da palavra do nosso Deus. É um privilégio nós termos essa liberdade de abrir nossas Bíblias, de estudarmos a palavra do Senhor como país livre que somos. E nós precisamos também agradecer ao nosso Deus por isso. Na nossa igreja, nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós faremos algumas breves reflexões sobre o capítulo 23, capítulo que traz então um dos oráculos de destruição a que o profeta visionava, tinha visões vindas do Senhor. Mas antes de mais nada, nós vamos agradecer a esse Deus maravilhoso por este domingo, agradecer pelo privilégio de podermos estudar sua palavra. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por mais um dia em nossas vidas. Te somos gratos, ó Deus, porque é o Senhor quem abre nossas mentes, nos dá, ó Pai, clareza e entendimento da Tua palavra. E de igual modo nós pedimos, ó Pai, que agora não seja diferente. Clareia, ó Deus, a nossa mente, traz ao nosso coração reflexões, ó Deus, importantes sobre a Tua palavra, ó Deus, que é vida, que é viva, ó Pai, e que nos transforma a cada dia. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós faremos então a leitura do capítulo 23. Eu utilizo a Bíblia na Nova Versão Internacional, mas os irmãos podem também acompanhar em suas leituras pelas suas Bíblias disponíveis em casa ou aqui também na tela conosco. Isaías, no capítulo 23, diz assim: Advertência contra Tiro. Pranteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem edifiquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, pranteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou, para bater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultive as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois vocês não têm mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e me fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas, e disse: Você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar de Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios o deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Pranteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta: Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções, para que se lembrem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Mais uma vez, nós estamos diante de um típico texto do livro de Isaías, um livro tão rico para nós, mas ao mesmo tempo de uma difícil interpretação. Meus irmãos, longe de mim trazer para os irmãos qualquer interpretação equivocada da palavra do Senhor, ou ainda trazer algo para os irmãos que eu possa não compreender, ou que eu tenha, que seja um equívoco para a minha vida e para a vida dos irmãos. Então eu peço que os irmãos
assim como eu, né, que nós nos esforcemos para que entendamos então essas profecias. Ora, esse é o 10º oráculo do livro de Isaías, né, e é, se eu não me engano, a última cidade que ele menciona em destruição, que é a cidade aqui de Tiro. Então, nesse capítulo, o profeta Isaías, ele se concentra em uma cidade que era muito popular na época, uma cidade que era a cidade de Tiro, uma cidade portuária, uma cidade mercantil, uma cidade extremamente famosa na época e extremamente poderosa e importante. É como se todos tivessem negócios com Tiro e a partir dela todos os negócios pudessem ser feitos, porque ele era um grande centro comercial. Então, os irmãos não podem tirar da mente, quando nós falamos dessa cidade, nós estamos falando como centro comercial da época, né? O grande mercado de negócios daquela época era a cidade de Tiro. E nós temos que ler o livro de Isaías entendendo que ele foi contemporâneo de alguns outros livros, mas que suas profecias aconteceram e nós vimos parte delas se cumprirem em também outros livros. No caso da queda da cidade de Tiro, por exemplo, nós podemos ver parte desses desígnios no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele traduz a cidade de Tiro e mostra quando houve a queda no reino de Nabucodonosor. Tiro era uma grande cidade e assim como as demais cidades tinha aquele espírito de sobreposição em relação às demais. Era uma cidade pagã, uma cidade que confiava em suas próprias forças, com deuses, né? Então, para essas cidades, assim, é como se elas fossem as próprias portas dos deuses. Tudo em relação a elas envolvia deuses pagãos, envolvia outros deuses. E Isaías viu essa queda de Tiro, lembrando que eu disse logo no início para os irmãos, Isaías não era uma pessoa que sentia coisas, né? Não era uma pessoa que dava profetadas, não, ele era um profeta da parte do Senhor. Parte de suas profecias se cumpriu naquela época, parte de suas profecias se cumpriu no Novo Testamento com a vinda do Messias, e ainda existem elementos da profecia no profeta Isaías que serão cumpridos apenas com a volta de Cristo, tá, meus irmãos? E naquela época, assim como em qualquer cidade ou império, né, existia essa soberba, esse orgulho. Isso nós vemos hoje mesmo, né? Nós vemos isso nos nossos dias. Verdadeiros impérios mercantis, né, vamos dizer assim. Grandes monopólios econômicos, grandes mercados, verdadeiras potências mundiais que exercem soberba, exercem domínio em relação aos menores, em relação a esses povos. Então é importante que nós vejamos a cidade de Tiro assim, como uma cidade bem estabelecida, uma cidade portuária, uma cidade que através dela boa parte dos negócios daquela época aconteciam. E em certo sentido nós vemos aqui que várias vezes o profeta cita a cidade de Babilônia, em várias profecias. E como eu já disse para os irmãos em alguns outros estudos, muitas vezes quando ele menciona isso, ele está falando tanto literalmente, porque a cidade da Babilônia foi destruída, quanto metaforicamente, uma vez que essas cidades elas prestavam cultos a deuses e todo o interesse delas estavam em se apoderar daquilo que os deuses tinham para elas, de todas as ganâncias. Então, Babilônia aqui, porque Babilônia significa, né, portões dos deuses, essa palavra significa isso. Então, a partir do momento que nós estudamos essas cidades com essas características, é porque eram cidades que não tinham temor de Deus, não eram subjugadas, né, mas se achavam acima de todas e quaisquer outras. E o profeta Isaías vem para mostrar, então, os juízos do Senhor para todas essas cidades. E aqui, em especial, ele nos mostra, então, como seria para essa cidade de Tiro, né? No versículo 1, nós lemos que é como se a cidade de Tiro pranteie navios de Tarso, pois Tiro foi destruído e ficou sem casa, sem porto. Então, por que ele fala pranteiem os navios, né? Porque, como eu mencionei, era como se Tiro tivesse
tentáculos para todos os países, né? Dali, então, ele fazia negociações com todos os países, então todas as cidades seriam afetadas através disso, né? Era como se fosse um mercado das nações aquela cidade. Suas mercadorias eram espalhadas para todos os lugares. E como diz o versículo 3, né? Desculpe, o versículo 7, seus pés a levaram até longe. Então, Tiro era uma cidade não somente que era uma cidade de troca de mercadorias, mas também era uma cidade de entretenimento, exatamente por ser portuária, exatamente por poder ter essa partida e chegada de pessoas, de navios, de mercadorias. Lá existia ciência, lá existia artes, lá existia música, então era a cidade que denotava esse poder na época, né? O versículo 16 diz que é uma cidade de muitas canções, então eu quero que os irmãos pensem aqui, e não em uma pequena vila, em uma cidade pequena, em que as pessoas não tinham acesso a essas informações, a esses entretenimentos, né? Mas como uma cidade que era, então, uma referência para a sua época, tá, meus irmãos? Numa cultura pagã, né? Dentro de uma fronteira ali, vamos dizer assim, em que as novidades chegavam em Tiro e delas saíam e para elas chegavam, né? E Isaías adverte, quando nós lemos aqui no capítulo 7, no versículo 7, ele diz que esta cidade jubilosa, ou seja, uma cidade que está sempre em festa, uma cidade feliz, né? Ele diz que ainda assim, que é uma cidade que levou a conquistar terras distantes, né? Mas que ela passará por dificuldades. Então o profeta ele nos adverte isso, que apesar de ela ser aparentemente feliz, essa felicidade não vai durar, né? Porque o Senhor destruiria aquele centro econômico até que não houvesse mais fortaleza, como nós podemos ver no capítulo 14, né? E nós não podemos nos esquecer de que seja o império que for, seja o poderio que for, seja a cidade que for, seja o país que for, o nosso Deus é um Deus que destrói a soberba dos grandes, que destrói grandes impérios, capitais, né? Ele estende a mão e faz tremer os reinos, como nos diz o versículo 11. Então, é importante que nós nos atentemos aqui, meus irmãos, que a cidade de Tiro, que era uma cidade destemida, se acreditava em todo o seu poderio, sofreria sim com o juízo vindo da parte do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós vemos essa grande soberania do Senhor. E nós percebemos o seguinte, que se a Babilônia caiu, né, por meio dos assírios, quanto mais a cidade de Tiro, né? Não que não fosse uma cidade poderosa e grande, como eu bem mencionei para os irmãos, mas foi a última das 10 cidades aqui em que o profeta Isaías evocou seus oráculos. É importante nós prestarmos atenção que foram 10 nações nas profecias de Isaías que foram mencionadas. Os oráculos de Isaías foram divididos em 10 partes, e Tiro, então, é a última, né, dessas cidades, dessas nações, segundo a Bíblia, e em que nós vimos a sua destruição latente aqui. Portanto, a última das 10 nações, né, nos oráculos de Isaías, é a cidade de Tiro. E aqui, quando ele condena esse sistema comercial que Tiro, que não era condizente com as leis do Senhor, né, nós vimos que isso traria também impacto para outras nações que dependiam da nação de Tiro para as suas negociatas, né, para as suas negociações. É muito interessante também nós observarmos, meus irmãos, como o Senhor tem propósito em todas as coisas, né? Ainda que todas as nações que dependessem de Tiro, inclusive Tártaro na Espanha, né? Versículo 6, se unissem num lamento, seria sofrível, seria amargurante, né? Uma vez que Tiro exercia essa influência gigantesca no Mediterrâneo. O profeta pergunta mais uma vez, mas quem é que conseguiria fazer isso? Quem é que lançaria esse desígnio terrível contra Tiro, no versículo 8? E nós temos a resposta que ele mesmo dá, ele diz que é o Senhor que procedeu dessa forma, e que as outras terras teriam, então, de procurar outros recursos econômicos, outros meios para continuar essa trajetória, né? Tarsis, então, deveria procurar outros recursos econômicos, outros meios para continuar sua trajetória. A soberania de Deus, ela se estende sobre terra, mar, sobre o oprimido, sobre o grande, o soberbo. É uma soberania que se designou, então, sobre todas aquelas nações
que inclusive foram mencionadas pelos oráculos do profeta Isaías. E nós podemos confirmar isso em outros livros também, tanto os livros contemporâneos dos profetas, quanto os livros também de acontecimentos que sucederam essas profecias. E é muito interessante, meus irmãos, nós observarmos então, que quando o Senhor fala lá no capítulo 16, que a cidade de Tiro seria como uma prostituta. E ele menciona então que apesar, 16 e 17, ele menciona que apesar dessa prostituta, desse lamento, que ele seria esquecido então por 70 anos. É um tempo de esquecimento em que o profeta traz que durante 70 anos a cidade de Tiro seria esquecida. E é muito pontual nós colocarmos aqui que para os israelitas esse é um tempo padrão. Nós podemos perceber isso também no livro de Jeremias. Esse é um padrão de 70 anos para indicar um tempo de julgamento divino, vamos colocar dessa forma. E poderia ser encurtado ou não, né? A depender de uma série de fatores em que o próprio Deus traria tal desígnio. Mas o Senhor diz que ainda atentaria para Tiro outra vez. O Senhor tinha coisas planejadas para Tiro. Esses juízos de Deus, eles não eram grandes acasos ou algo que ele fizesse sem que houvesse um propósito maior. Tiro voltaria a se enriquecer depois deste período e através, e entregar as outras nações em novas prostituições, vamos dizer assim. Mas através desse novo enriquecimento, a Bíblia diz no versículo 17 que haveria então que Tiro, vamos colocar assim, que através dos seus recursos, ainda assim, ela usaria da sua influência para financiar a promoção, a adoração ao Senhor. Olha que interessante. Essa cidade seria arrasada por conta dos seus meios ilícitos de negociações, de suas adorações pagãs, mas que voltaria então a enriquecer-se, só que esse enriquecimento promoveria então a adoração ao Senhor. Nós lemos aqui, no versículo 18, mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor, não serão guardados nem depositados, seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comidas e roupas finas. É assim que o Senhor age. Então, ele trouxe juízo sobre aquela terra, aquela nação, com grande propósito de que após aquele tempo de privação, aquele tempo de esquecimento daquela cidade, de que após todo aquele tempo, quando aquela cidade voltasse então a enriquecer, quando aquela cidade se reestruturasse, se reorganizasse, neste período então, o Senhor usaria os recursos daquela cidade para que outras pessoas fossem abençoadas com os recursos, os servos dele fossem abençoados com os recursos que aquela cidade, então, proporcionaria. E isso é maravilhoso, meus irmãos? Nós vamos observar também que a plena restauração do povo de Deus no exílio, a riqueza do povo de Tiro, seria incorporada ao reino de Deus. Existem algumas menções, a isso em Ageu, e também em Apocalipse. Mas isso também já aconteceu com o povo de Israel quando eles deixaram o Egito. Então é um povo que passou por toda aquela provação para que o Senhor trabalhasse no meio desse povo, E é interessante também que o que os egípcios fizeram? Deus usou a riqueza do Egito para abençoar seu povo. A Bíblia diz lá em Êxodo que quando o povo de Israel, os hebreus, saíram então para fazer a travessia, que por onde eles passavam, os egípcios entregavam a eles os seus tesouros. Então eles saíram e não deixaram nada e ainda levaram, parte da riqueza dos egípcios. Quando eles saíram então ali do cativeiro. Talvez por medo os egípcios fizeram isso, mas isso também nos traz uma grande reflexão. Onde é que nós estamos depositando nossos tesouros? Em que nós estamos dando maior importância? Nos nossos bens, no nosso dinheiro? Nós temos colocado os nossos bens para a obra do Senhor, para que se perpetuem no reino de Deus? Porque no final das contas, o Senhor também traz um grande aprendizado para nós aqui, que tudo é dele. Ainda que aquela cidade perdesse, se ela viesse a ganhar novamente a cidade de Tiro e a se enriquecer,
isso seria para ele, para financiamento da obra do Senhor. Então, os nossos bens também devem ser do Senhor. A nossa visão material deve ser uma visão material de que, se abençoado eu estou, se eu tenho uma condição melhor e maior, que também isso seja para a obra do Senhor, que isso dê retorno, né, para adoração ao Senhor, que isso seja em financiamento da obra do Senhor, porque afinal de contas não é meu. Tudo é dele, tudo é de Deus, tudo é para sua honra, tudo é para sua glória. E quando nós lemos juízos assim sobre aquelas nações, sobre aquelas cidades, é importante que nós não percamos essa perspectiva de quem é Deus na história. Então, Deus era aquele que arrasava, como eu bem mencionei, um nome no mapa? Não. O Senhor estava tratando de pessoas. Assim como hoje Ele quer trazer ao meu e ao teu coração verdades e mudanças que nós precisamos. Muitas vezes, assim como o Senhor ficou aqui, a cidade de Tiro ficou esquecida por 70 anos, muitas vezes o Senhor também é um Deus que trabalha em nós e que nos priva de coisas ou algo que nós gostaríamos muito e nós não entendemos, mas é o Senhor quem trabalha em nós, porque lá na frente nós vamos desfrutar da santidade do nosso Deus com mais maturidade, identificando aquilo que Ele quer para a sua santa vontade. E é muito importante que nós tenhamos a leitura da Bíblia e nós entendamos que a leitura da Bíblia ela é sobre Deus, ela é sobre esse Deus. A Bíblia não é para satisfazer ao meu e ao teu coração. Ainda que nós encontremos na palavra do Senhor por diversas e diversas vezes, porque nós somos pequenos e nós precisamos disso, né? Nós somos seres humanos falhos, nós encontramos grande conforto para nossa alma. Mas a Bíblia é sobre o nosso Deus, é a história desse Deus, né? É a trajetória desse Deus. E não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor fez, assim como não podemos nos esquecer daquilo que Ele faz e ainda fará. O livro de Isaías ele é riquíssimo porque todas as vezes que nós vemos o juízo do Senhor sobre essas 10 nações, como eu bem coloquei, e ainda vemos aspectos de um Deus Messias que viria até nós, já veio e ainda voltará, nós entendemos que esse é um Deus poderoso, que o tempo dele é dele, não cabe a nós duvidarmos ou nada do que nós podemos fazer mudará o curso do Senhor da história. O curso é dele, a história é dele, o domínio é dele, o controle é dele. Amém, irmãos? Como eu bem disse aos irmãos, é um livro difícil, de interpretação bastante difícil, mas eu espero que os irmãos tenham sido abençoados através dessa palavra, através desse capítulo, e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua bendita e santa palavra, e que a nossa semana seja uma semana de reflexão e aprendizado na palavra de Deus. Amém?